Bem, alguma vez se perguntaram como é que é possível controlar a velocidade de um motor industrial com uma precisão quase cirúrgica? A resposta, a magia, está toda nos inversores de frequência. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos desmontar, passo a passo, como se instalam estes servos eletrónicos para, basicamente, pôr ordem na casa e transformar o caos em controle. Mas olhem, antes de sequer pensarmos em ligar um único fio, temos de falar de uma coisa muito séria: o custo de um erro. Porque na automação industrial, um passo em falso na instalação não é só um pequeno percalço, pode ser mesmo um desastre financeiro. Vamos perceber porquê. E atenção, isto não sou eu que o digo. Este aviso vem direitinho de um manual da Rockwell Automation e é claríssimo. Um fio mal ligado não é um detalhe, pode ser mesmo a faísca que leva a uma falha completa do sistema. É por isto que a preparação é, sem dúvida, a parte mais importante de todas. Ok, então, como é que fugimos a este desastre anunciado? Simples. Com a nossa, digamos, arma secreta. Uma checklist de pré-instalação. Pensem nisto como o plano de voo de um piloto, sabem? Ninguém levanta voo sem verificar tudo. E aqui é exatamente a mesma coisa. Pode parecer um bocado exagerado esta lista de 25 pontos. Mas acreditem, esta é a fundação para uma instalação que não vai dar problemas. Desde verificar a compatibilidade do firmware até à temperatura dentro do painel, cada um destes itens é, na prática, um seguro contra dores de cabeça no futuro. Claro que, para não nos perdermos no meio de tantos detalhes, podemos agrupar tudo isto em 4 áreas-chave, 4 pilares. Fica muito mais fácil de pensar assim. Primeiro, a compatibilidade dos componentes. Depois, a integridade elétrica do tudo. A seguir, os fatores ambientais. E, por fim, o próprio hardware e firmware. Simples, não é? Pronto, checklist despachada. Agora sim, vamos meter as mãos à obra e começar a ligar os fios. O que vamos fazer agora é, basicamente, construir a autoestrada por onde a energia vai passar, da fonte de alimentação até ao motor, com o inversor ali no meio, a controlar todo o trânsito. E olhem, não interessa a marca ou a cor do inversor. No fundo, a lógica é sempre a mesma. Temos a energia que entra, a energia que sai para o motor e os sinais de controlo que dão as ordens. É a santíssima trindade de qualquer instalação de inversores: entrada, saída e controle. E para verem como isto é verdade, olhem para estes 2 diagramas. Um é da Rockwell, o outro é da WEG. À primeira vista parecem diferentes, certo? Mas a filosofia por trás é rigorosamente a mesma. Os nomes dos terminais podem mudar, um RSD aqui, um UVW ali, mas o conceito de ligar a alimentação, o motor e os controlos, isso é universal. Portanto, podemos resumir tudo a 3 passos bem simples. Primeiro, damos comida ao inversor, ou seja, ligamos a alimentação. Segundo, ligamos o inversor ao músculo do sistema, que é o motor. E terceiro, ligamos os sentidos, os interruptores e sensores. Basicamente, energia, músculo e cérebro. Não tem nada que enganar. Hardware todo ligado? Excelente. Agora, vamos dar vida a isto. É a parte em que passamos da parte física para a parte lógica. Vamos entrar no software e dizer ao inversor o que é que ele tem de fazer, como e quando. E como é que se faz isso? Através de uma coisa chamada parâmetros. Pensem em cada parâmetro como um pequeno botão de ajuste no cérebro do inversor. Queremos que o motor acelere mais depressa? Há um parâmetro para isso. Queremos uma paragem mais suave? Adivinhem, também há um parâmetro para isso. É aqui que a personalização a sério começa. A nossa porta de entrada para este mundo de parâmetros é normalmente este pequeno teclado. É a interface homem-máquina, ou HMI. É a nossa janela para o cérebro do inversor. É com estes botões que vamos navegar nos menus, ajustar cada pormenor e, no fundo, dar as ordens ao sistema. E a primeira grande decisão que temos de tomar é: quem é que vai estar no comando? Vamos ser nós a dar ordens diretamente no teclado do inversor, o chamado modo local, que é perfeito para testes, ou vai ser um sistema automático, como um PLC, a enviar ordens de fora, o modo remoto? E o mais impressionante é que esta decisão gigante resume-se a alterar um único parâmetro, neste caso o P220. Mudar o valor de 0 para 1 é literalmente como virar um interruptor que diz ao inversor: ok, para de me ouvir aqui no teclado e começa a prestar atenção aos sinais que vêm de fora. É tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso. Mas esperem, antes de avançarmos, há um passo que é absolutamente crítico. Temos de apresentar formalmente o motor ao inversor. Isto significa inserir os dados que estão na placa do motor. É como dar ao inversor o bilhete de identidade do motor com quem ele vai trabalhar. Sem isto, ele nunca vai conseguir controlá-lo ou protegê-lo a 100%. Ok, até agora fomos nós que demos as ordens. Mas e se quiséssemos que o inversor começasse a pensar por si?
Agora vamos subir de nível. Vamos falar da regulação PID, que é onde o inversor passa de um mero executante para um controlador verdadeiramente autónomo. Imaginem este cenário. Precisam de manter a pressão numa conduta de água sempre nos 5 bar. Não interessa quanta água está a ser consumida. Um simples liga e desliga não vai funcionar, pois não? A pressão ia andar sempre aos saltos. Precisamos de algo muito mais fino, mais inteligente. E essa solução inteligente chama-se regulador PID. A melhor analogia, e a mais fácil de perceber, é pensar no cruise control de um carro. Nós definimos a velocidade que queremos e o carro acelera e abranda sozinho para a manter, quer esteja a subir ou a descer. O PID faz exatamente a mesma coisa, mas para variáveis como pressão, temperatura, caudal, o que for preciso. E este esquema mostra exatamente esse ciclo a funcionar. O sensor mede a pressão real, envia essa informação para o inversor compara esse valor com o nosso objetivo, o tal set point, e depois ajusta a velocidade da bomba para corrigir qualquer desvio. É um ciclo constante, um diálogo permanente entre o sensor e o inversor, tudo a acontecer de forma automática. E para que esta magia aconteça, basta configurar uns quantos parâmetros. Basicamente, o que estamos a dizer ao inversor é: o teu objetivo é este, a informação sobre o estado atual vem deste sensor e quero que reajas com esta intensidade. É como dar as regras do jogo ao sistema antes dele começar a jogar sozinho. E o resultado final é este que podemos ver, um sistema que se autorregula. E o mais interessante é que podemos assistir a esta dança em tempo real no próprio display do inversor. O valor atual do processo a perseguir o nosso objetivo até o alcançar. Isto é automação no seu melhor. Portanto, no fim de contas, a grande lição é esta. Não interessa se estamos a apertar um parafuso ou a programar uma linha de código. A precisão e o método são tudo. É esta abordagem metódica que pega num emaranhado de fios e possibilidades, que à partida é o caos, e o transforma num sistema elegante, fiável e sob controlo. E isto deixa-nos a pensar numa questão para o futuro, não é? À medida que os sistemas industriais ficam cada vez mais complexos, mais inteligentes, será que estas práticas fundamentais de instalação, esta base, não se tornam ainda mais críticas do que alguma vez foram? Fica a reflexão. E pronto, desde a checklist inicial até à inteligência de um controle PID, percorremos o caminho para transformar o potencial de um inversor de frequência numa realidade funcional. Dominar estes passos é, na verdade, dominar uma peça-chave da automação moderna. Obrigado por terem estado desse lado nesta viagem do caos ao controlo.